do momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Muito bom dia para você, 10 horas mais 11 minutos. Estamos iniciando mais um Manhã Bandeirantes nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Fevereiro também já está indo para o espaço. Em fevereiro, o mês mais curto, as pessoas gostam, né? E aí o pagamento vem antes, né? Os boletos também. Muito bem, nós estamos aqui como sempre na companhia do Danilo Capucci e do Leandro Lopes. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves. Nós estamos começando mais um Manhã Bandeirantes nas férias do Heitor Fredo, que me mandou, sabe no final do ano, quando você começa a seguir o Papai Noel, assim, o Papai Noel agora está aqui na Malásia, depois ele foi para o Egito. Então o Heitor Fredo estava em Orlando ontem, brincando lá nos parques. Hoje ele já está vindo mais para cá, mais para Miami, aquela região toda. Depois ele volta, vai desfilar na Marquês de Sapucaí como destaque de uma grande escola, não vou falar qual que é aqui, ele vai dizer depois. E depois ele volta a assumir aqui então o Manhã Bandeirantes a partir do dia 10 de março. Até lá, nós vamos tocando essa bola aqui com você. Eu quero pedir a sua participação. Você manda pra gente através do WhatsApp, tá bom? 971021493, 971021493. Você pode mandar, só não pode mandar áudio que não dá pra gente ouvir, tá bom? Você pode mandar a sua opinião, a sua sugestão, o seu elogio, a sua bronca. Eu não estou gostando nada, sai daí, Edson, volta, Heitor, o Heitor vai voltar. Tudo isso você pode escrever que a gente lê aqui, contamos com a sua participação. Nessa primeira parte do Manhã Bandeirantes, nós estamos recebendo aqui o Aldinir Nascimento, que ele é diretor de operações da MD Papéis. A MD Papéis é uma empresa fantástica, sediada em Limeira, que tem um trabalho fundamental com relação ao meio ambiente, com relação à produção de papel, e ele vai nos contar um pouco da história dele e da história da empresa também. Aldinir, muito obrigado por ter vindo aqui conhecer os estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Edson, eu que agradeço. Para mim é uma grande honra poder abordar um assunto tão importante pro nosso país, pro nosso planeta. Você sabe que a gente estava conversando um pouco antes, a gente se conhece muito as empresas aqui da região, né? Falando de Limeira, tem a Prada, Chapéus. Quem é que não conhece a Prada? A Prada fez chapéus para muitos atores, para muitas novelas da Rede Globo, até para o Indiana Jones é capaz de ter feito. E a gente ouvia muito falar também da Ripasa, que é uma empresa também ligada a essa sua área. Eu queria saber então como é que surgiu a MD Papéis. Bom, essa unidade situada em Limeira, ela foi fundada no dia 6 de fevereiro de 1945. Portanto, no último dia 6 nós completamos 80 anos. 80 anos. Então, a MD Papéis, ela pertenceu a diversos grupos empresariais, né? Ela foi mudando, ela teve 5 ou 6 alterações de controle acionário. E, atualmente, ela pertence a um grupo chamado Grupo Formitex. Mais recentemente, em 2007, o Grupo Formitex, que é um grupo empresarial que detém várias empresas em diversos segmentos, adquiriu essa planta de Limeira, que pertenceu à Ripasa até 2004, essa unidade aqui em Limeira. E é uma empresa 100% brasileira? 100% brasileira.
E exatamente qual é o trabalho que vocês fazem lá? Porque a gente tem a ideia, se a gente busca alguma notícia, ou entra no site, ou vê alguma foto, alguma reportagem, a gente tem uma ideia de fora do que é a empresa, mas lá dentro a gente não sabe como que funciona. Então o que vocês fazem lá na MD Papéis? Bom, na MD nós produzimos papel cartão basicamente para embalagens. Existem outras aplicações, mas o nosso foco principal papel cartão para embalagem. O que é papel cartão? Só para diferenciar o que é papel do que é papel cartão. Papel cartão é um produto oriundo da sobreposição de 2 ou mais camadas de papel. Então, essas camadas são produzidas simultaneamente na máquina. No caso da AMD, são 3 camadas, 3 folhas de papéis produzidas simultaneamente e são unidas no mesmo processo produtivo. Isso garante uma rigidez, uma dureza do produto maior do que se fosse uma única camada, se fosse um papel, por exemplo. Então isso é que diferencia papel cartão do papel. Então a gente pode dar alguns exemplos só para contextualizar. Quando você levanta pela manhã, vai escovar os dentes, pega uma pasta de dente, está dentro de uma caixinha de papel cartão. Quando você vai fazer o café, você vai pegar o filtro de café dentro de papel, ele está dentro de uma caixinha de papel cartão. Vai ao supermercado, vai à farmácia comprar um remédio, está dentro de uma caixinha de papel cartão. Vai pedir uma pizza no fim do dia, está dentro de uma caixinha feita com papel cartão. Então, o papel cartão ele está presente em todos os momentos do seu dia e às vezes a gente nem percebe. Então, a principal atividade de vocês lá, então, é a produção de matéria-prima. Isso, do papel cartão para a confecção de embalagens. E também eu queria perguntar para você, eu já falei da Ripasa. Pô, a gente tem muita lembrança, né? Memória viva, memória afetiva da Ripasa, né? E a MD Papéis, ela é uma empresa já consolidada no mercado. Porque o que você está me dizendo não é uma questão só de herdar o nome ou de herdar a herança. Você herda toda a cadeia produtiva e todo o trabalho que era realizado antes também continua sendo realizado pela MD Papéis. Sim, o projeto desde 1945 até hoje é o mesmo. A planta foi concebida para a produção de papel cartão. As máquinas foram construídas com essa finalidade. Então, apesar da mudança de proprietários, né, a MD sempre teve em sua essência a fabricação de papel cartão para embalagens e de origem sustentável. Se a gente disser que a AMD tem um monopólio do papel cartão que você citou no comecinho, é uma afirmação correta essa? Não, a AMD Papéis é um dos fabricantes de papel cartão. O que a gente se orgulha é que nós somos o fabricante de papel cartão que tem em sua composição fibrosa o maior volume de aparas, ou seja, de produtos de reuso, de materiais que, ao invés de serem descartados de forma incorreta, eles retornam para o nosso processo e a gente transforma em papel cartão de novo. Mas nós somos um dos 7, 8 fabricantes de papel cartão no Brasil. Nós estamos ouvindo aqui o Aldinir Nascimento, diretor de operações da MD Papéis. Agora, uma curiosidade que eu tenho, Aldinir, é assim, quando a gente pensa numa empresa que trabalha, que tem o tipo de trabalho que você tem, eu imagino assim, nossa, esse pessoal deve ficar cortando árvore por aí o tempo todo. E aí, imagino também, até a pergunta que eu fiz para você nos bastidores com relação à fiscalização. Eu queria saber se os órgãos ambientais pegam no pé de vocês ou não, se é totalmente ao contrário do que eu estou dizendo. Olha, a MD Papéis, ela utiliza fibras que estão disponíveis no mercado, ela não fabrica celulose, que é a origem de todos os papéis, né, vamos dizer assim. Só que a indústria nacional é uma empresa extremamente responsável, certificada, e toda a celulose produzida no Brasil tem a madeira de origem comprovada e de florestas plantadas. Tá, então, o Brasil hoje é o maior fabricante de celulose do mundo. Fora isso, o maior fabricante de celulose, a empresa que mais fabrica celulose no mundo, também é uma empresa brasileira. E a coleta de madeira para qualquer fim que seja, ou para fazer móveis, ou para fazer papel cartão ou papel, é um crime muito sério e é levado muito a sério no Brasil. E a gente nunca viu e provavelmente nunca vai ver nenhum fabricante de celulose envolvido ou figurando páginas policiais. Então é uma indústria muito séria e de florestas plantadas. Então a gente está bem seguro com relação a isso.
Com relação à fiscalização que a gente estava conversando antes, onde é que pega mais? Onde é que vocês são mais fiscalizados, Aldinir? Olha, os órgãos fiscalizadores, eles entendem que é uma origem de fibra sustentada no Brasil, então não existe mais nenhuma dúvida. A fiscalização fica mais a cargo de algumas empresas, não é o caso da AMD, obviamente, que porventura venham a descartar algum rejeito da produção nos rios, por exemplo. Não é nenhuma prática de nenhum fabricante de papel cartão que eu conheça. Mas existem centenas de fabricantes de outros tipos de papéis no Brasil, e aí a gente não pode afirmar categoricamente que eles têm as mesmas responsabilidades que a gente tem. E apesar de tudo, apesar da internet, apesar da modernidade, você está falando aí da utilidade do papel cartão, a gente pensa assim, eu estava outro dia conversando com o pessoal aqui e disseram assim, não, porque o rádio vai acabar. Não, agora acaba, não acabou. Aí surgiu a televisão em 1950, agora o rádio vai acabar, o rádio não acabou. Aí veio a internet, agora o rádio acaba. Não, o rádio está enfiado na internet, o rádio não acaba nunca. Papel também não acaba nunca, o Aldinir. Não, assim, alguns tipos de papéis tiveram seu consumo reduzido por razões muito óbvias. Por exemplo, papel, você não vê mais a circulação de cartas na mesma frequência que a gente via alguns anos atrás. Telegrama e etc. Hoje é muito mais por meio eletrônico. Eu costumo dizer o seguinte, que isso não é ruim para nós como brasileiros, mas o papel ele não causa nenhum dano. Ao contrário do que muitos pensam, que vamos usar os meios eletrônicos porque eles preservam a natureza, você evita a queda de uma árvore. Como eu disse, todas as árvores utilizadas na produção de celulose são plantadas. Se os fabricantes pararem de fazer celulose, eles param de plantar também, então não muda nada. Como é que vocês sobreviveram na época da pandemia? Uma curiosidade que eu tenho, a gente pergunta isso para todo mundo, que o povo teve que se virar nos 30, hein, Aldinir? Olha, para a indústria de papel cartão, a pandemia ela trouxe um aumento de consumo, um aumento importante, porque no primeiro momento foi um susto para todo mundo se recolheu, o consumo caiu, a gente acabou paralisando a produção por alguns momentos, mas no segundo momento, a necessidade, por exemplo, o volume de compra de delivery, comida por delivery, ou de embalagem, compra pela internet de produtos que chegam na sua casa para não ter que se deslocar até, aumentou. E isso provocou também um aumento importante que se perpetuou na área de embalagem, principalmente papel cartão e papelão. E quantos funcionários tem hoje lá em MD Papéis? Hoje nós temos 198 funcionários. Poxa, e cabe tudo isso lá? Nós temos uma planta numa área de 27 mil metros quadrados, ali em Limeira. E eu tinha perguntado para você de uma forma bem superficial, assim, tinha perguntado da concorrência, eu queria perguntar de novo para você. Hoje a AMD é uma empresa que ela está tranquila ou a concorrência incomoda? Olha, como todo mercado saudável, nós temos concorrentes que são também empresas bastante sérias, que a gente respeita bastante. Para o mercado é muito bom, muito saudável, e a gente tem uma participação pequena no mercado, considerando o mercado como um todo, mas é uma concorrência que faz parte e a gente consegue lidar bem com isso. E novas técnicas, tem alguma técnica surgindo, alguma novidade que você queira contar aqui para a gente? Olha, eu acho que o grande desafio, principalmente para nós enquanto recicladores, que é o caso da AMD, 70% das fibras que a gente utiliza são oriundas de reuso. Então a gente, ou de aparas pós-consumo ou pré-consumo, a gente tem isso no nosso DNA. Apesar de toda essa simplicidade que você está demonstrando aqui, o material que eu recebi da sua assessoria me diz assim, olha, a MD Papéis foi premiada pela revista Embalagem com um prêmio Grandes Cases de Embalagem 2021. Eu queria que você falasse um pouco disso. A gente vem desenvolvendo, até completando a resposta da última pergunta, a gente vem desenvolvendo tecnologias para melhorar o aproveitamento das aparas, principalmente das aparas pós-consumo que são disponibilizadas no mercado, porque elas foram descartadas de alguma forma e nem sempre são descartadas de forma adequada, né? Então, a gente vem investindo bastante nessa questão para reaproveitamento máximo das fibras
que constam naquele produto. Falando do case, a gente desenvolveu também junto a um grande brand owner, uma grande marca no Brasil, uma das maiores na área de cosmético. Pode falar, viu? Que a Nação não quer falar, né? Que é a Natura. É, né? A Natura, exato. Pode falar, aqui pode falar tudo. Então a gente desenvolveu um processo em parceria com uma outra empresa chamada Poupel, que fica em Guarulhos, em Guarulhos. Ela recupera todo o liner oriundo dos rótulos de todos os produtos da Natura. Então os rótulos eles vêm num liner, que a gente chama de liner, adesivado, então você tira o rótulo, cola no produto e aquele liner fica inutilizado. Então é um produto muito difícil de reciclar e a gente, com essa parceria, com a Poupel, a gente consegue quimicamente dissolver esse material, recuperar a polpa de celulose que existe nesse material. Essa polpa retorna para a MD Papéis e a gente produz cartão para a própria Natura. A gente coloca o produto deles mesmos dentro do papel cartão deles. E agora, você está dizendo aí, trabalhar com produto reciclável, imagino que seja um desafio, porque o que, de repente, você pensa assim, olha, o que não serve para aquela pessoa, serve para outra. É fantástico esse processo, né? É um grande desafio, porque a indústria recicladora precisa existir para que a gente consiga reusar os materiais o maior número de vezes possível. O desafio é fazer com que as marcas entendam que um produto reciclado ele tem características diferentes de um produto de fibra virgem, que existem produtos de fibra virgem e é o maior volume, inclusive. Então, a gente tem esse desafio de fazer a indústria consumidora de embalagem entender que o produto reciclado tem características diferentes e a gente precisa trabalhar essa questão. Um outro desafio é que nós, enquanto fabricantes de papel cartão, nós temos a obrigação de proporcionar ou de contribuir para uma remuneração digna, por exemplo, para um elo mais fraco da cadeia, que são os catadores, por exemplo, que catam o produto, levam para uma cooperativa e a gente compra esse material da cooperativa. Então a gente tem esse papel de contribuir para que esse catador tenha uma remuneração digna. Então isso é um desafio porque isso acaba impactando no custo e nem sempre um papel reciclado fica mais barato do que um papel de fibra virgem. Então esse é um desafio. Agora, você está dizendo de um aspecto que fala de conscientização. E aí, desde a separação do lixo doméstico, há um trabalho enorme para ser feito nessa área ainda, não é, Adinir? A gente evoluiu bastante. Hoje a gente já consegue perceber uma separação mais adequada nas residências dos materiais, vidro, plástico, papel e outros orgânicos. A gente consegue ver isso melhorando bastante, mas nós estamos muito distantes de alguns países mais desenvolvidos nessa área. Mas tem melhorado bastante e é uma esperança e a gente tem fomentado para que isso evolua cada vez mais. A gente sempre fala que, como jornalista, a gente está sempre noticiando, tem a COP26, a COP30, tem não sei o quê, mas é um conjunto, os líderes vão lá, conversam, mas na prática mesmo falta muita coisa, né? Falta muita coisa. Inclusive, quem quiser entender como funciona, qual o trabalho que a gente faz lá em Limeira, fica aberto, a gente pode mostrar como é que funciona na prática mesmo, não só no papel, mas na prática, a economia circular. Como funciona lá? É só entrar em contato com a gente pelo saque@mdpapeis.com.br que a gente vai ter o prazer de mostrar. Pode visitar, é? Isso, pode visitar. A gente, de forma bastante organizada, a gente programa as visitas e vamos mostrar para vocês como é que se recupera o papel que foi descartado no lixo e transforma de novo em papel cartão para embalagem. Vocês promovem visitas com estudantes, por exemplo? Tem escolas que vão lá? Sim, visitar. É um programa que a gente tem. É um processo bacana isso, de conscientização, começa lá na ponta, não é, Aldinir? Isso. Porque, assim, via de regra, nas escolas, o que eles apregoaram durante muitos anos é que o papel era nocivo, derrubava árvores e tal. Aliás, foi o começo da nossa entrevista aqui, né? Então, é um trabalho contínuo da indústria de papel ou de celulose, provar que isso não é uma verdade, que isso foram coisas que foram sendo criadas e de tanto serem contadas acabou se tornando uma verdade que não é. 10 horas mais 20 minutos, estamos conversando com o Aldinir Nascimento, que é diretor de operações da MD Papéis. Aldinir, queria que você contasse agora, para o ouvinte do Manhã Bandeirantes, aquela novidade que você tem guardada aí na manga que você não contou para ninguém até agora. Olha, o que a gente tem desenvolvido
são técnicas, né, de depuração e de fabricação de papel cartão, cada vez com maior participação de fibra reciclada e de fibra reciclada pós-consumo. Então, o que a gente conseguiu desenvolver é um produto que tenha uma aderência aos processos gráficos e que tem 100% de participação de reciclado. Então, ele tem uma performance adequada, ele consegue atender às especificações das embalagens, com as suas restrições e tal, mas eles conseguem atender às especificações da embalagem, e tem uma composição de 100% de fibra pós-consumo. Então essa, eu acho que pós-consumo não, desculpa, de fibra reciclada com uma grande parte de pós-consumo. Então acho que essa é uma tendência e a gente está se preparando para cada vez mais absorver esses materiais que a sociedade está aprendendo a direcionar para a indústria papeleira. É legal você explicar isso. Outro dia em casa a gente estava discutindo assim, o Aldinir. O pessoal estava falando de embalagem de pizza, por exemplo, né? Então que a embalagem é quadrada, a pizza é redonda e é servida em triângulos, os pedaços. Como é que você vai explicar um negócio desse? Assim, o que a indústria tem procurado fazer, a indústria transformadora de embalagem, é transformar a embalagem de pizza cada vez mais redonda. Aqui o processo fica mais complexo e etc, né? Mas hoje você pega uma caixa de pizza, uma grande parte delas tem 8 lados. Eles conseguiram ir arredondando. Quem sabe um dia a gente consiga ter uma caixa de pizza de papel cartão redonda. Só falta o consumidor falar assim, eu não aceito, só aceito caixa quadrada. Aldinir Nascimento, diretor de operações da MD Papéis, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Bandeirantes, por ter compartilhado conhecimentos aqui com a gente. Gostaria que você repetisse, então, o site da empresa, o telefone, o agendamento para visitas. Fique à vontade, Aldinir. Para o site da MD é www.mdpapeis.com.br. Para entrar em contato, para agendar, para conhecer o nosso processo, é saque@mdpapeis.com.br. Eu queria só acrescentar, Edson, que mostrar que é possível produzir, gerar riqueza para a cidade que você trabalha, para a comunidade, para os colaboradores, para os funcionários da empresa e para o acionista de forma responsável e sustentável. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês aqui. Muito obrigado. 10h23, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a sequência do Manhã Bandeirantes. Ouvimos aqui o Aldinir Nascimento, que é diretor de operações da MD Papéis. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O resultado do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, foi divulgado nesta semana. Mais de 112 mil vagas para o ensino superior em universidades privadas são ofertadas para início dos estudos no primeiro ou segundo semestre. Os resultados podem ser vistos pelo site oficial do Ministério da Educação. Basta entrar na página do FIES pelo acesso único do MEC. Quem não for pré-selecionado nesta primeira etapa entrará em uma lista de espera, que deve ser convocada até o dia 9 de abril. O FIES oferece financiamento para cursos de educação superior a quem fez o Enem, dando a possibilidade de pagar pelo curso após a formação. Desde 2024, o governo federal também disponibiliza o FIES Social, que, diferente do FIES, atende estudantes com renda de até meio salário mínimo per capita e pode oferecer
oferecer cobertura de até 100% do curso. Desde 2024, o governo federal disponibiliza também o FIES Social, que, diferente do FIES, atende estudantes com renda de até meio salário mínimo e pode oferecer cobertura de até 100% do curso. O FIES Tradicional atende estudantes com renda de até 3 salários mínimos e pode cobrir de 50% a 100% do curso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Numa produção conjunta aqui do Grupo Bandeirantes, do Manhã Bandeirantes, da Band Mais e também do Band Negócios, nós estamos agora, vamos entrevistar o Antônio Carlos Rodrigues, que é o presidente da Ceaflor e uma pessoa muito querida em toda a região, um empresário competente que vai contar um pouco da história dele. Muito obrigado por ter vindo. Antônio Carlos Rodrigues, para os distantes, para nós aqui o Toninho. Toninho, obrigado por ter vindo e fale um pouco aí da Ceaflor. Bom dia, agradecer o convite, né? Então, eu, como Toninho e como a minha empresa Riso, eu já estou no segmento de flores e plantas aí desde 1979 até um pouco antes, trabalhando em outra empresa. E sempre trabalhando nos mercados de flores. E a gente foi vendo que o setor foi evoluindo e esses mercados continuavam lá meio que estagnados. Ninguém fazia nada, não melhorava a instalação, não crescia. E aí, a gente trabalhava aqui no mercado de Campinas, no mercado de São Paulo, né? Então, chegou uma hora que a gente ficava esperando que esses órgãos, que esses CEASAs são submetidos, fizessem alguma coisa e não acontecia nada. Aí reuni lá alguns amigos do segmento, do setor e falei, ó, tudo que a gente faz aqui, a gente pode fazer a gente só precisa ter coragem e tentar fazer alguma coisa para reverter essa situação. Chamei esses amigos, conversamos, eles gostaram da ideia, panfletamos nos mercados que existem, e marcamos uma reunião na entrada de Olambra, ali num posto de gasolina chamado Deoclésio. Marcamos um dia, trouxemos o segmento para lá e colocamos para eles tudo que a gente passava, nossas angústias e o que a gente podia fazer. Mas para que acontecesse isso, precisava que eles engajassem nesse projeto. Foi apresentado todo a nossa ideia, o pessoal gostou, aí tivemos uma aprovação inicial, né? Eu falei, bom, a gente não tinha nem empresa montada, nada, só tinha ideia. Eu falei, agora precisamos tornar isso realidade, né? Mas Toninho, eu acho que você foi esperto, porque, não, eu não vou falar 100%, porque eu conheço uma pessoa que não gosta de flor. Mas é difícil você achar quem não gosta de flor, não é, Toninho? É difícil. Não, a gente até brinca, que fala assim, a flor está na nossa vida desde que a gente nasce, né? Em todas as outras fases até a final lá. Então, é um mercado que quem está de fora não imagina, mas a gente que está ali dentro sabe que é um mercado pujante, que é bem trabalhado, né? E que vem crescendo ano a ano, né? Então, os profissionais estão melhorando seus níveis, né, de decoração, tudo, tanto que hoje existem decorações aí de valores altíssimos, né? Então, isso tudo tem melhorado e o segmento precisava de algo que fosse
um lugar que eles pudessem se abastecer com esse nível de melhoria, né? E é uma baita responsabilidade porque aumenta também o nível de exigência, né? Sim, cada dia mais, porque é lógico, existem parâmetros, o que acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, sempre tem um acompanhamento, né? O que acontece e as pessoas aqui também querem melhorar. Então, hoje há um intercâmbio muito grande de artistas florais, por exemplo. Há eventos da ABAF, que é a Associação Brasileira dos Artistas Florais, eles trazem professores da Alemanha, professor do Japão, professor dos Estados Unidos, do México. Então, há esse intercâmbio e isso faz com que a gente também melhore de qualidade, né? Então, e aí, melhorou a qualidade, passa a ter uma exigência maior de produto e de boa qualidade. Agora, as flores, Toninho, que você tem aqui no Brasil, que é um país tropical, elas são diferentes, por exemplo, de flores e plantas que você tem em outros países, um país frio, por exemplo, nos Estados Unidos, que está nevando agora. É um mercado totalmente diferente, é um produto diferente. Sim, a gente, por ser um país tropical, nós temos alguns produtos que a gente tem o ano inteiro, né? Principalmente esse produto de jardinagem e tal, tem uma oscilaçãozinha ali em julho, agosto, por causa do frio, mas isso daí a gente tem o ano inteiro. As flores de corte, que a gente chama, as rosas principalmente, a gente tem ali no sul de Minas, que é uma grande área de produção, Munhoz, Andradas, então, até pelo nível que ela tem que ser plantada, ela tem que ter uma altura e tem que ter sol durante o dia, então, além da produção nacional, a gente também tem alguma coisa vindo de fora. Vem alguma coisa do Equador, da Colômbia, muita coisa. E lá nos Estados Unidos... Equador e Colômbia são países de clima também parecidos? Parecidos com essa região nossa aí de Andradas, de Munhoz, né? Que são áreas que à noite ela esfria e durante o dia é quente, e então eles conseguem trabalhar bem esse cultivo de rosas, né? Agora, que mercados que você atende hoje, Tony? Hoje, ali no Ceaflor, a gente atende praticamente o Brasil inteiro. Então, a gente tem cliente desde o Rio Grande do Sul, vem subindo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e vai subindo, até Belém, até Recife. Então, tem os caminhões que vêm, são caminhões frigoríficos, eles fazem a carga no Ceaflor, levam um misto de todos os produtos e passam 2, 3 dias, 4 dias viajando e chega lá no ponto final e entrega o produto, porque tem produtos que só aqui nós temos, né, no mercado. Embora esses produtos, às vezes, venham do Rio Grande do Sul, vem de Santa Catarina, muita coisa de Santa Catarina, Minas Gerais também, muita. E a gente faz ali meio que um centro logístico, né? Trazendo o produto de fora, de outras regiões, e esses clientes levando de volta para... É meio que um centro logístico ali de distribuição. Tem algum segredo ainda, Toninho, que as pessoas não descobriram, que você não contou para ninguém? Por exemplo, vou provocar aqui com uma pergunta. Um calor como esse que está fazendo, uma onda de calor. A gente compra uma rosa, né, para agradar a patroa, a namorada, etc. Você compra de manhã, de tarde, ela já está arriadinha, coitadinha. Como é que faz num calorão como esse, Toninho? Então, hoje os produtores, eles evoluíram bastante. Então, desde a hora da colheita, eles já colocam na água, chama um conservante para flores. Ele acompanha a flor, porque ela é carregada hoje dentro de coxos plásticos com água. Então, isso faz com que ela tenha uma durabilidade maior. O cliente floricultura também, na hora que ele vende, normalmente ele manda um sachêzinho desse conservante para que a hora que o cliente receba em casa lá, ele coloque isso na água e a flor tenha uma durabilidade maior. Mas sempre lembrando que a água é essencial, né? Então, até os produtores este ano passado, naqueles dias que estavam sem chuva, aquele calor intenso, eles sofreram como produtores também, porque a demanda de água era muita, né? E isso afetava a produção deles. Então, a água é sempre essencial. Agora, você
Quando é que você começou essa ideia do Ceaflor mesmo? Quanto tempo faz? Nós começamos em 2011, aí abrimos a empresa mesmo, né, em 2011, maio de 2011, e nós inauguramos o Ceaflor em 2019. Foram 8 anos ali batalhando, porque é um empreendimento grande, requer muito investimento, né, e a gente foi crescendo aos poucos. À medida que a gente ia construindo, a gente ia trazendo mais parceiros, mais produtores, e a coisa foi avolumando, né, que culminou. Tivemos uma entrada de recursos de um programa do governo do estado de São Paulo chamado Desenvolve São Paulo, ajudou bastante. E com esta ajuda nós conseguimos atrair investidores para o nosso negócio, porque além da gente montar um mercado de flores, nós montamos uma empresa, uma SA de capital fechado, nós vendemos ações dessa empresa e hoje a gente remunera estes investidores com os aluguéis que nós recebemos dos inquilinos. Então eu vou virar, dá para virar acionista, assim, comprar ações? Nós estamos fechados para venda de ações no momento, mas logo queremos fazer uma expansãozinha. Ô Toninho, você falou assim, a gente pegou para valer no Breu mesmo em 2019, e você falou assim, agora a gente vai nadar de braçada. Aí veio a pandemia, como é que vocês fizeram? Aí foi assim, os primeiros 15 dias um sufoco total. Tudo fechado, ninguém trabalhando. Aí o Dória tinha falado, dia 7 de abril nós vamos voltar a trabalhar. Aí eu falei com a nossa gerente lá, Ana Rita, falei, Ana, dia 6 nós estamos de plantão aqui. E começamos dia 6, e como o espaço é bom, é amplo, a gente foi falando para os nossos clientes, olha, pode vir que eu te dou colo aqui, olha, as instalações são amplas. Começamos a passar álcool na mão dos clientes na hora que chegava na portaria. Começamos a distribuir máscaras. Acho que nunca venderam tanto álcool na vida, né? Começamos a distribuir máscaras quando ainda nem era obrigatório. A gente já começou a fazer isso e a gente falava assim para o nosso cliente, venha, faça seu pedido e vá embora, né? Os restaurantes tiraram mesas, tudo. Então, só que isso reverteu a nosso favor. Porque em 6 meses que a gente estava trabalhando, o nosso espaço ficou pequeno, porque as pessoas foram, gostaram, viram que era sério, aí tivemos que tomar uma decisão, precisamos ampliar, com 6 meses de trabalho. Aí compramos um terreno ao lado de 98 mil metros quadrados, negociamos e ampliamos em mais 246 boxes, dos 600 e poucos que a gente tinha. Então, mais um ano trabalhando, ampliamos, porque tinha algum dos nossos locatários lá, produtores, eles tinham comprado um box porque ele achava que ele ia vender mercadoria equivalente para um box. De repente, ele estava vendendo o equivalente para 2, para 3 boxes, e aí não suportava mais o espaço. Aí nós falamos, não, temos que dar um jeito nisso. Foi a pandemia jogou para o nosso lado. Aproveitou. Agora, você tem produtos para o ano todo, né? Porque quando não tem data, se inventa uma, né? Por exemplo, você tem Natal, tem Ano Novo, tem Dia das Mães, tem Dia dos Namorados. Agora inventaram o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados lá dos Estados Unidos. Tem flor para qualquer época do ano, não é, Toninho? E assim, todo presente, né? Todos os dias, tem aniversário, casamento quase que todo fim de semana. Então, essa data, por exemplo, do Valentine's Day, é uma data que a gente está trabalhando bastante, porque é o Dia dos Namorados lá fora, né, nos Estados Unidos e tal, mas aqui a gente está chamando como Dia do Amor. Então, bacana. Como a gente tem o Dia dos Namorados em junho, né, então a gente está focando nesse dia, falando, é o Dia do Amor, é o dia de você presentear. Independente se é namorado, se é marido, se é colega, se é crush, tio, que a palavra da moda agora é crush. O importante é a gente despertar, né, o interesse nas pessoas, que elas usem a flor como um presente e um presente legal, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Estamos conversando aqui hoje com o Antônio Carlos Rodrigues, o Toninho, presidente do Ceaflor. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes.
Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Voltamos com a nossa entrevista de hoje, entrevista especial. Estamos conversando com Antônio Carlos Rodrigues, que é presidente do CEAFLOR. Antônio Carlos Rodrigues, como eu falei, já para os mais distantes, para os íntimos aqui, o Toninho. Toninho, eu quero saber se todo ano tem novidades no CEAFLOR e qual é a novidade desse ano. Sim, praticamente todo ano, porque o produtor ele fica em busca de novidades, né, para oferecer para o mercado. Então, existem aqueles que são os que fazem os produtos. Alguma coisa vem de fora, feito em laboratório, tudo, é trazido as mudinhas, aí eles fazem essa criação nas estufas. Então, praticamente todo ano tem lançamentos. A gente tem uma feira chamada Em Flor, que é no meio do ano, né, ali em Olambra. E ali, nesta feira, os produtores aproveitam para lançar os produtos que tem de novidade. Então, automaticamente já vai lá para o CEAFLOR, para o setor de vendas, né? Então, isso daí, esses criadores de produtos, eles disponibilizam isso para o mercado, e o mercado, aquele produtor que se interessa por aquela novidade, vai lá e desenvolve aquela planta. Você falou de eventos paralelos como o Em Flor, tem também a Hortitec, mas de qualquer forma, o CEAFLOR me parece ser o primeiro nome que vem na cabeça das pessoas quando elas querem um ramo específico do negócio, né? Sim, porque a Hortitec é especializada mais não só no segmento de flor, também de hortifruti e tal, de equipamentos, né? Então não é o nosso foco, né? O Em Flor, a gente faz uma parceria bom com eles, a gente põe vans levando pro Em Flor e trazendo para o CEAFLOR, para que dê uma comodidade para essas pessoas que vêm visitar e às vezes não tem locomoção, tudo. Então a gente monta um stand do CEAFLOR dentro do Em Flor e fica fazendo esse translado de pessoas, e automaticamente na segunda, que é o dia de grande movimento, essas pessoas vão para lá, que tem carro, tudo. Então é um intercâmbio, né, dentro do segmento, que é para fortalecer o segmento. E como que é a movimentação? Imagino que seja uma movimentação muito grande de caminhões e de carretas lá dentro. Sim, nós temos, além dos carros pequenos, né, que são as vans, né, que são a maioria da região mais próxima. Agora, esses que vêm de distância mais longas, a maioria são carretas, caminhões grandes. A gente tem uma movimentação lá nas segundas e quartas, em torno de 750 caminhões, mais ou menos. Por dia? Por dia. Puxa vida. É bem grande, é assim, uma coisa... A gente tem docas de carregamento, né, que nós construímos, elas estão todas ocupadas. Tem aqueles que vêm toda semana, ele já tem a doca fixa dele, então o produtor já sabe que ele está na 638, já vai e entrega o produto para ele. E tem alguns que vêm esporádico, eles ligam para a gente reserva uma doca para ele e ele já avisa os vendedores de que ele vai estar naquela doca. Qual é o lugar mais longe para onde você já mandou flor?
A gente manda até para fora do Brasil. Para onde, pai? Para onde? Paraguai, tem vindo bastante gente. Na Bolívia. O Chile já é mais difícil, né? Mas Bolívia bastante, Paraguai também. Então, fora do Brasil são esses dois. Mas dentro do Brasil a gente vai desde o Rio Grande do Sul até Manaus. No bloco anterior a gente tinha falado aí, eu brinquei até falar que eu queria me tornar acionista, imagina, eu acionista do Ceaflor. Mas eu queria saber como é que é essa parceria que você tem com os acionistas e também com os locatários lá. Então, a gente sempre falou, olha, eu preciso ter 2 pilares, né, para poder construir isso. Então, o que a gente fez? Os locatários, a gente começou vendendo o ponto comercial, os boxes, a um valor que fosse um valor que não atrapalhasse muito a vida dele, até porque é uma coisa que a gente não tinha prazo para terminar. Então, começamos com um valor de R$10 mil o box lá. Hoje, dentro do mercado, lá fala assim 200 mil, algo parecido. E os acionistas, eles sabiam que a remuneração deles viria quando tivesse pronto o empreendimento e a gente tivesse sanado todas as dívidas principais, e aí acabaria sobrando um dinheiro no caixa, que aí foi feita a primeira distribuição há 2 anos que nós fizemos a primeira distribuição de lucros. Mas o empreendimento em si, ele cresceu assim de um valor, sei lá, inicial de ações lá de R$100 para hoje em torno de R$1.300. Então o patrimônio dele cresceu muito e também está tendo o recebimento dos dividendos, né? Então isso é importante. Além de ter crescido o valor patrimonial dele, ele também está recebendo dividendos. Você nasceu onde, Toninho? Eu nasci no estado de São Paulo, chamado Clementina. Perto de onde, mais ou menos? Perto de Araçatuba, Birigui, ali, aquela região. Aquela região lá. Eu ia perguntar se você era mineiro, que esse jeitinho de mineiro seu de contar as coisas devagarinho aqui, um cadinho de cada vez. Mas assim, até foi interessante, porque nesse tempo todo que a gente estava tentando viabilizar, a gente ia nessas feiras, a Hortitec, em Flor, montava o standzinho e ficava lá, conversando um por um. E o pessoal falou, Toninho, você não se altera, não fica nervoso? Eu falo, não adianta, a gente tem que ir com calma. Ô, Toninho, dá para ampliar? Dá. Assim, é lógico, a gente chegou num patamar bom, mas a gente não pode parar, né? Ficar dormindo em berço esplêndido aí. Então a gente tem que pensar para frente. O que a gente pode fazer para o segmento? Hoje a gente sabe que a tecnologia aí de informação é grande, né? Verdade. Então a gente tem que ir também pensando em tudo isso. Mas o bom do nosso segmento é que tudo que se faz precisa da mão de obra. Então, dificilmente você vai comprar um caminhão desse de plantas e flores e acessórios, que a gente é muito forte em acessórios, pela internet tudo, né? Então requer a presença do comprador lá. Então isso daí é uma das coisas bacanas, que há essa interação entre o vendedor e o comprador. E sempre arrumar um jeito de driblar as adversidades, né, Toninho? Porque Sim. Eu estou dizendo assim, por exemplo, falando de concorrência, no final do ano você assiste aí o show do Roberto Carlos na televisão, eles colocam lá um QR Code, você aciona o QR Code e a pessoa que é fã já recebe a flor na casa dela. Pô, aí é ruim para você esse negócio de flor pela internet, não é, Toninho? Não, porque quem faz esse trabalho são os nossos clientes. Então, a gente tem alguns que têm uma plataforma muito forte, né? Tem um de São Caetano chamado Juliana Flores, que hoje praticamente é o maior do Brasil, né? Nessa parte de internet, mas esses nossos clientes têm muito que fazem esse trabalho, então eles precisam se abastecer conosco, né, comprando as flores para poder fazer esse trabalho. E é possível pesquisar, por exemplo, entrar no site aqui da Ceaflor, olhar e já ir, para ganhar tempo. Hoje tempo sempre foi dinheiro, né? Mas às vezes a pessoa ficar passeando lá para ver, essa aqui tá mais bonita, aquela tá mais cheirosa. Ele pode pesquisar na internet e já ir certeiro na compra. A gente tem um cadastro dos nossos locatários e produtores, né? E cada um deles tem o produto que ele trabalha.
Então aí cabe a cada um deles ter o seu site, né, com informação de tudo que ele tem lá dentro. É uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar isso daí para melhorar esse tipo de atendimento, que é uma das coisas que está nos planos para o futuro, e para melhorar esse tipo de atendimento. E o bacana também do Ceaflor é o tanto de emprego que gera também, né, Toninho? Muitas famílias que dependem ali do dia a dia do trabalho, né? E a gente, assim, fica feliz porque, independente daqueles que estão ali no mercado, a retaguarda lá, né? O cara no sítio lá que, sei lá, de repente ele tinha lá 6, 8 funcionários, ele vindo para o Ceaflor aumentou o nível de produto dele, ele passou a ter 10, 12, então a gente tem um exemplo lá de uma pessoa da região de Piedade ali, ele tinha um box, começou com um box, vinha lá praticamente com uma Kombi, hoje ele traz 2 carretas de produto por semana. Aí ele agregou os vizinhos dele, fez uma mini cooperativa, hoje ele traz só para trabalhar no Ceaflor 20 funcionários. Fora esses que trabalham em volta dele ali, que vão lá e entregam o produto para ele poder vender. Então, isso fez uma cadeia, né, de empregos muito grande. A gente fica muito feliz, porque não é nosso papel, né, de falar isso é papel de governo, criar isso, criar aquilo, mas sem querer a gente acabou fazendo uma coisa que é bom para o segmento e bom para as pessoas, né? Agora, quem quiser, por exemplo, começar nesse ramo, Toninho, vocês conseguem oferecer alguma assessoria, alguma mentoria, uma conversa, mandar algum e-mail para falar para ele pelo menos começar de uma maneira certa, porque às vezes em todo ramo de negócio tem muita gente curiosa, né? Às vezes o cara fala assim, eu quero abrir uma rádio, ele acha que é comprar um microfone e sair falando para ele, não é assim que funciona. Se a pessoa quiser começar nesse ramo hoje, como é que ela faz? Assim, existem Sebrae da vida que ajuda, né, nessas coisas, mas no nosso segmento a gente fala, venha nos visitar, faça uma leitura do mercado, do que existe, vê se está dentro daquilo que você está pretendendo fazer, porque a gente tem produto, só precisa saber que nível que ele quer atingir. Não, eu quero ser um pequeno, eu quero ser um médio, eu quero ser um grande, porque existem grandes também que começam grandes. E tem aquele pequeno que, como todo mundo, né, um dia quer empreender na vida, fazer alguma coisa, né? Então, é importante que vá, que conheça o segmento, dê uma olhada, converse com os produtores para aí poder fazer um plano de negócio, né? A sua equipe é composta de quantas pessoas, mais ou menos? Falando mais ou menos, porque acho que é difícil contar todo mundo que trabalha lá. Né? A gente tem uma equipe enorme, somos em 7 pessoas no Ceaflor. Só isso? Mas para dar conta daquelas carretas todas, tem posto de combustível lá dentro? Aí nós temos a nossa gerente, né, a Ana Rita, eu falo 7 na área administrativa, aí a Ana Rita tem mais 7 colaboradores, e a gente... Todos os outros serviços são terceirizados. Então, portaria, terceirizado, limpeza, segurança. Então, a gente contrata essas empresas, né, que fazem esse trabalho e a gente cobra deste gestor lá que comanda a equipe. Então, como o Ceaflor, a gente é enxutinho. Então... faz com que a gente trabalhe com mais tranquilidade, né? Eu chego lá e eu falo com 3, 4 pessoas, eu não falo com 50. Tá certo. Então, e a Ana Rita, que é nossa gerente, também, ela tem autonomia para resolver os problemas do dia a dia. Então, eu não preciso estar lá o tempo todo. A gente já está chegando na reta final da nossa entrevista, mas eu queria que você contasse aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para o nosso companheiro diário aqui, semanal, uma novidade que você não contou para ninguém até agora do Ceaflor. Bom, a gente tem pretensões aí, né, para esse ano aí, embora a gente saiba que a economia esse ano está meio complicado, meio bagunçado, uma hora é dólar, outra hora é uma coisa, outra, mas a gente agora, neste mês, agora dia 12, a gente vai fazer no Ceaflor um dia chamado Dia de Negócios. O que é? A gente incentiva os compradores que, em contato com os nossos produtores, que eles façam já negócio para o Dia das Mães. Então, já fazendo uma compra antecipada para o Dia das Mães.
E nesse dia também a gente vai dar uma palestra com uma orientadora de vendas chamada Mônica Carnival, e vai ser no nosso auditório lá de 2 horas essa palestra. Então é um incentivo para as pessoas que estão ali, tanto para os compradores quanto para os nossos locatários. Muito bem, conversamos então hoje com Antônio Carlos Rodrigues, o Toninho, que é o presidente do Ceaflor, trazendo sempre muitas novidades e trazendo sempre informações importantes para a pessoa que nos acompanha aqui no Grupo Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Ceasa Campinas irá divulgar semanalmente, por meio de um levantamento chamado Sacolômetro, a variação do preço dos hortifrutis da região. Segundo os dados levantados entre os dias 10 e 17 de fevereiro, o preço do morango apresentou uma queda de menos 8%, com o valor médio nos supermercados de R$ 19,00 o quilo. Já o maracujá azedo, que estava em queda desde o início deste ano, apresentou alta de 18% em seu preço. A variação do preço do mamão formosa também aumentou em 44%, sendo vendido a R$ 6,50 o quilo. No mesmo período, a selga e a couve-flor fecharam em baixa, com a variação de menos 17% e menos 14% respectivamente, sendo comercializados a R$ 1,00 e R$ 6,00 o quilo na Ceasa. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos.
Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã desta quarta-feira, fevereiro já caminhando aí para a reta final também. Daqui a pouco vem carnaval. As pessoas dizem que tudo só funciona aí depois do carnaval, então nós estamos aguardando aqui o carnaval. Agora no Manhã Bandeirantes nós vamos conversar com a Hebe Rios. A Hebe Rios é jornalista. Primeiro, a Hebe Rios é uma amiga, né? Muito tempo trabalhando juntos. E a Hebe é jornalista, muito competente, trabalha hoje na Unicamp, mas ela é voluntária na Caritas Arquidiocesana de Campinas, e sobre esse trabalho voluntário que eu queria conversar com a Hebe. Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Manhã Bandeirantes. Um prazer falar com você e rever você de novo. Prazer é meu, Edson. Agradeço muito o seu convite. Estava com muita saudade. A gente, nesse mundo profissional, cada um vai para um lado. Verdade. Mas a gente, né, tem uma amizade que independe disso, né? É verdade. E o que é a Caritas, Hebe? Então, a Caritas Arquidiocesana de Campinas, ela faz parte da Caritas brasileira, que, por sua vez, faz parte da Caritas Internacional, que começou no fim do século XIX, na Alemanha, por uma pessoa que queria ajudar, né, as pessoas com necessidades diversas, né? E deu esse nome de origem latina que significa amor, né? Amor e doação e compaixão, na verdade, amor e compaixão. Criou a Caritas. E várias outras iniciativas começaram a surgir com esse mesmo objetivo, com esse mesmo nome, até que no início do século XX, início assim, mais ou menos metade do século XX, foi criada a Caritas Internacional, juntando todas essas iniciativas de vários países, né? E com a sede em Roma e ligada à Igreja Católica. Aí a Caritas sempre agia, assim, por exemplo, um desastre ambiental, fome em determinados países, sempre querendo ajudar as pessoas, né? E depois, na década de fim de 60, 70, houve um período em que ela teve as atividades suspensas, e depois ela renasceu com o Concílio Vaticano II com outro tipo de olhar, que além de você ajudar e ter o caráter assistencialista, você teria um caráter de olhar a construção de quase como se fosse assim, um acolhimento mais efetivo. Não simplesmente dar aquela assistência imediata, mas dar uma assistência continuada, né? E aí cada Caritas teve uma vocação. Então algumas são ligadas mais por exemplo, a pessoas em situação de rua, como é o caso da Caritas Arquidiocesana de Campinas. Outras estão mais ligadas a desastres ambientais provocados aí pelos extremos climáticos, né? Cada uma buscou um viés, né? Uhum. E no caso da Caritas Campinas, ela começou a partir da iniciativa do padre José Arlindo de Nadai, que já tinha uma ligação com a Caritas, porque a Caritas também... Sabe aquele programa Aliança para o Progresso, que foi feito depois da Segunda Guerra para enviar donativos para os países né, vitimados pela guerra e também países pobres? A Caritas aqui recebia, a Arquidiocese de Campinas recebia. O padre Nadai tinha, José Arlindo de Nadai, tinha esse vínculo, né, com esse recebimento de donativos. E aí ele chamou amigos ali próximos da igreja, né, para realmente estabelecer um estatuto para instituir a Caritas e dar continuidade a esse processo, né, de distribuição, mas fazer outras coisas também. Mas ele não iria encabeçar, ele chamou o padre Jacinto, depois a irmã Helene, e eles começaram a Caritas primeiro com o estatuto, e a irmã Helene foi encarregada de tirar a Caritas do papel, né? E começou a ver que a situação das pessoas que catavam, né, recicláveis, né, os catadores, era uma situação muito precária. E aí ela começou um movimento de cooperativismo. Então, a Caritas em Campinas é precursora do cooperativismo. E a partir da situação de acolhida dos catadores, surgiu a necessidade, porque aí surgiu a necessidade de ter uma casa para que essas pessoas que trabalhavam de dia catando tivessem onde se acomodar, né?
E aí foram criando casas, até que uma pessoa em situação de rua também, o Antônio Fernando dos Santos, disse que era importante para eles ter realmente um local, independentemente da questão dos catadores, né? Ter um endereço, ter para onde voltar, né? E aí foram criados os abrigos que existem hoje, né? A vocação da Caritas Arquidiocesana de Campinas está nas casas-abrigo. Então, essas casas-abrigo têm 3 casas masculinas e uma feminina. A feminina, inclusive, ela, apesar de ser parceira da Caritas, ela não faz parte da mesma instituição. É uma instituição que é parceira, que é o Abrigo Feminino Santa Clara, Associação Santa Clara. Mas que a gente pode chamar, né, que é o abrigo, é um braço, né, apesar de ser uma entidade parceira, com CNPJs diferentes e tudo mais. E os outros abrigos masculinos, que acolhem essas pessoas em situação de rua, mas não é simplesmente acolher, ter um lugar para dormir, etc., e ter o endereço. Não, é desenvolvida toda uma política ali dentro de reinserção dessa pessoa, né, para que essa pessoa possa trabalhar, possa voltar a estudar, possa se recuperar e definitivamente sair da situação de rua, não de uma forma assim assistencialista, não. O que eu me apaixono na Caritas é justamente isso, porque é dar autonomia para a pessoa, dar dignidade para a pessoa, valorizar o saber daquela pessoa. Ela e não sentir que ela existe. Que ela existe, não é essa coisa que todos nós, e eu não coloco as pessoas, eu não sou assim. Não, eu também, muito tempo, invisibilizei a pessoa em situação de rua. E a gente faz isso o tempo todo. Um detalhe interessante, você falou do Concílio Vaticano II. Esse concílio parece que teve a ideia de aproximar mais a igreja das pessoas com o surgimento das comunidades eclesiais de base, porque era um negócio distante, né? Se a gente olhar um pouco para trás, as missas eram rezadas em latim, quer dizer, o celebrante ficava lá, o povo ficava aqui, e havia necessidade mesmo dessa aproximação, e essa aproximação foi gradativa, mas ela surgiu, não é, Hebe? Tanto é que o Padre Nadar, ele usa uma frase que ele fala assim: a Caritas é a presença... Você desculpa, eu fico emocionada. Você me conhece, sabe que eu sou chorona, mas... Então, enquanto você se recupera aí, eu sei que você veio aqui com muito calor, a Hebe Rios está aqui participando com a gente, mas a Nath Luquezzi está aqui, vai falar da previsão do tempo enquanto você toma um copo d'água. Me dá uma água. Você toma um copo d'água e a Nath Luquezzi fala, então, se vai continuar esse calor ou se não vai. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A Hebe deu aula para mim na Unip. Não foi, Hebe? Foi, querida, foi. Caramba! Foi. Que demais! E excelentes aulas, inclusive. Obrigada. Eu não me lembro do que foi, mas tinha muita história, alguma coisa. Teve o jornalismo especializado. Foi mesmo. Teve rádio. Foi tão incrível. Introdução aos estudos audiovisuais. Que demais. Excelente, professora. Meu amor, obrigada. Fico muito feliz. E fico feliz de te ver aqui também. Obrigada. Parabéns. Que demais. Eu olhei e falei, eu conheço de algum lugar. Aí você citou o nome. Falei, agora eu sei. Já parei de chorar. Então, são rios. Mas olha, chorei ontem. Eu não sei se vocês presenciaram a chuva de granizo que esteve aqui na nossa região. Eu falei, aqui foi meu bem carro. Feio. Aqui foi feio demais. Eu preocupado com o carro e as pessoas preocupadas com o abrigo, né? Com certeza. Inclusive, a gente tem essa probabilidade, sim, para hoje novo? Também, tá? Em algumas regiões aqui da nossa cobertura. Então, a onda de calor persiste sobre o Brasil novamente, atua com força sobre aqui o nosso sudeste, mantendo as temperaturas ainda mais acima do normal, tá bom? Se vocês imaginaram que aquela chuva ia ajudar bastante a regular aqui as nossas temperaturas, não, continua bastante firme. O Serviço de Meteorologia prevê que essa onda de calor continue atuando aqui na nossa região até dia 24 de fevereiro. Então tem bastante calor ainda até segunda-feira, né, no caso. Então, para esta quarta e quinta, o tempo continua bastante quente. Máximas de 35 a 37 graus, sempre com aquela sensação térmica ainda mais elevada, sempre mais alta durante o período da tarde. Por isso a gente reforça. Exercícios físicos sempre ou antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde, especialmente ali à noite. E pancadas de chuvas previstas para o período finalzinho de tarde, começo de noite.
Você volta amanhã? Amanhã é pré-sexta, né? Volto, amanhã eu volto com certeza para o nosso pré-sextou. Vamos ver Traga como que fica. Traga um pouco de frescura para nós. Precisamos de bastante frescura. Obrigada, Edson. Prazer em revê-la, viu, Hebe? O prazer foi meu, meu bem. Muito obrigada e parabéns. Fico muito feliz de ver que você está super bem, super firme, super legal. Obrigada, parabéns. Obrigada. Continuamos aqui nossa entrevista com a Hebe. Então, deixa eu pegar minha frase, né? Isso. Quer dizer, não minha, do Padre Nadai, mas ele fala o seguinte: a Caritas é a presença amorosa de Jesus entre os pobres, né? E essa presença amorosa, ela não é simplesmente você chegar e dar um pão, dar uma roupa, dar alguma coisa. É você realmente olhar a pessoa nos olhos, conversar com a pessoa, saber, né, a história de vida dela. Quando você entrevista, né, eu já tive a oportunidade de entrevistar muitos moradores, cada história, Edson, cada história que assim, você, qualquer um de nós, qualquer um dos ouvintes poderia estar naquela situação. Verdade. Qualquer um de nós. Quem fala, quem duvida, espero que a vida não mostre da forma mais cruel, porque acontece. Você entendeu? E é por isso que essa palavra caridade não é simplesmente ir lá e dar. É dar amor, é dar presença, é dar olhar. E a Caritas faz isso. Hebe, o Adriano Vermelho, que está sempre participando conosco aqui, ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, ajudar flagelados ou pessoas nessas situações, muita gente no submundo, né, da drogadição, é um exercício hercúleo, é um cabo de guerra entre vocês que ajudam indistintamente contra aqueles que querem destruir essas pessoas, oferecendo o maldito anestésico social que é a droga. Vocês pensam nisso, fazem alguma coisa para... Vocês pensam nisso ou acabam se frustrando com essa situação? De qualquer forma, o Adriano Vermelho está dando parabéns a você especificamente pelo trabalho. Obrigada, Adriano. Quando a gente fala esse lado bonito, né, idealista que tem que ter, que é isso, esse amor, né, que mantém esse impulso ao trabalho, não quer dizer que o trabalho seja fácil. É fácil, né? É molezinho. Principalmente por conta dessa situação, né, da droga disseminada. Agora, a Caritas, ela segue uma metodologia que dá muito resultado, porque não tem essa questão de você forçar a pessoa a fazer determinada coisa, e principalmente porque os abrigos da Caritas, eles não são aqueles da linha de frente, digamos. A Rede Municipal de Assistência de Campinas, ela tem uma série de etapas. Então, você chega aqui, você está em situação de rua, quer algum tipo de ajuda. Aí você procura o CRAS, depois do CRAS você vai para cá, depois para cá. Entendeu? Você não, no caso da Caritas, ela é uma etapa que é quase... Ai, obrigada. Ela é uma etapa que vem depois. Ela não é uma etapa, como eu disse, de linha de frente, entendeu? Como o SOS Rua e outras instituições ligadas à rede de assistência municipal, né? Então, quando a pessoa ela é encaminhada para os abrigos, ela já também está numa outra condição, né, que permite que você faça um trabalho diferenciado, porque a pessoa quer estar ali. Ela quer estar ali. Agora, isso não quer dizer que seja fácil, porque a história de vida dessas pessoas, muitas delas, né, que tiveram problemas com drogas, sim, é uma história de vida absolutamente complexa. E você imagina, a gente vivendo em família, todo mundo querendo estar naquele lugar, já sai briga, já sai... As pessoas brigam por causa de partido político, um vota no A, o outro no B, já tira do grupo do WhatsApp. Você imagina numa casa em que as pessoas, cada uma tem uma origem, cada uma tem uma história de vida, cada uma tem uma educação, enfim. E a Caritas, pela metodologia que ela aplica, uma boa parte dela baseada, inclusive, em Paulo Freire, né, na metodologia educacional, que ele nunca gostou de chamar metodologia, mas é uma forma de agir com as pessoas, né, que tem muito de Paulo Freire, e isso dá um resultado excepcional, né? Você vê, muitas pessoas falam, geralmente a reincidência é muito grande, a recuperação é muito difícil. A Caritas, essa recuperação chega a 70% a 75%, ou seja, de 10 pessoas, 7. É um índice altíssimo, altíssimo. É muito alto. E as pessoas têm o hábito de achar
que uma situação complexa vai ter uma bala de prata, vai ter uma solução fácil. Gente, se é complexo, a solução desse problema vai ser complexa também. E para isso é preciso investimento, para isso é preciso pessoas preparadas. A Caritas não tem só voluntários, ela tem equipes contratadas, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que são preparadas para lidar com aquilo e que têm que estudar, inclusive, eles têm que sempre fazer encontros para amadurecer aquela metodologia que muitas vezes é construída a partir de uma raiz, mas é construída junto com os moradores, há uma participação efetiva, ninguém ali é colocado como, você faz isso e me obedece. Não, é tudo construído junto também. E faz parte, 11 horas e 15 minutos, você está ouvindo aí o Quinto Sinal, estamos ouvindo aqui a Hebe Rios, que é jornalista e voluntária na Caritas Arquidiocesana de Campinas. Mas esse trabalho de vocês, Hebe, ele é pouco divulgado, ou isso é de propósito, ou as pessoas podem conhecer um pouco mais? Como é que a gente pode fazer para ter contato com esse trabalho, para ajudar, de repente, se tornar um voluntário? Que bom que você pergunta. Em 2018, como é que eu cheguei na Caritas? A minha filha era voluntária. E a minha filha mudou de cidade, casou, mudou, né? Literalmente casou, mudou e falou, mãe, vai lá ser voluntária, vai ser legal. Aí eu fui, em 2018, uma reunião chamando voluntariado. E me apaixonei porque... O que eles disseram? Olha, hoje a maior necessidade da Caritas é a comunicação, é a divulgação. E aí eu entrei na Caritas como voluntária na área de comunicação. E a partir daí, a gente começou um esforço, porque tudo começou de forma voluntária, e você sabe, muitas vezes um voluntário se dedica, outro não se dedica tanto, né? Infelizmente, às vezes não tem uma rotina, né? E a gente, desde então, vem num esforço muito grande de divulgação. Então, o que a gente fez? A Caritas Arquidiocesana não tinha, de Campinas especificamente, não tinha um site. Aí a gente criou um site. Não tinha movimento nenhum nas redes sociais. A gente colocou o movimento nas redes sociais. E desde então, a gente tem feito, na medida do possível, esse esforço de divulgação. Por exemplo, agora, no final do ano, eu gravei um vídeo em que eu explico para as pessoas, tanto as que querem ajudar, quanto aquelas que estão em situação de rua, como que elas fazem para ter acesso a essa rede até chegar à Caritas. Então, nós divulgamos amplamente esse vídeo como uma mensagem de fim de ano. Agora, a gente disponibilizou esse vídeo novamente, sem a mensagem, mas para que as pessoas, né, tenham acesso a essa rede. Então, assim, a gente está fazendo um esforço muito grande. As pessoas, se entrarem em caritascampinas.org.br, eu peço, por favor, que façam isso e que acessem as nossas redes sociais Caritas Campinas, tanto no Instagram quanto no Facebook, e elas vão ter ali todas as informações de como doar, vão ter informações sobre a história da Caritas. E o Álvaro Júnior, que é o nosso parceiro na comunicação, nós fizemos uma reportagem para concorrer ao Prêmio FEAC ano retrasado, e essa reportagem a gente deixou no institucional da Caritas, porque foi uma reportagem muito longa, em que a gente pegou 30 depoimentos entre moradores, moradoras, ex-moradores, ex-moradoras das casas-abrigo, coordenadores, ex-coordenadores, presidência, inclusive a presidente da Santa Clara faleceu agora na véspera do Natal de 2024, tem um depoimento fortíssimo dela lá. Pegamos 30 depoimentos, 30. E aí fizemos esses vídeos quase na íntegra, para que as pessoas vissem, conhecessem as pessoas que são a Caritas, né? E deixamos lá na nossa reportagem, essa reportagem nós migramos para o institucional, porque ela tem uma carinha institucional, né? E então as pessoas que quiserem saber linha de tempo da Caritas, desde quando ela foi fundada fora, né, do Brasil, né, lá no fim do século XIX até hoje, e a história da Caritas Campinas, está tudo lá, caritascampinas.org.br, e lá a pessoa pode ter acesso à forma de doação, porque a doação não é só em dinheiro. Uma coisa importante de falar, como é que ela sobrevive? A prefeitura arca com uma parte de recursos, uma outra boa parte é a Caritas quem arca. E esses recursos que ela tem que arcar vêm dos doadores, os sócios contribuintes, pessoas que doam
pequenas quantias, não é, né? Cada um pode doa o que pode, né? E é assim que ela sobrevive. Então é importantíssimo que as pessoas que estão nos ouvindo acessem lá o nosso site, porque lá tem explicadinho como você pode doar. Vamos supor, você não quer doar dinheiro, mas quer doar alimento, né? Quer doar roupa, tá tudo explicadinho lá. A sede da Caritas é onde fica a Cúria Metropolitana de Campinas, ali na Irmã Serafina 88, onde tem o Centro Pio XII, Centro Pastoral Pio XII. Quase esquina com a Aquidabã. Quase esquina com a Aquidabã, ela fica ali, quer dizer, a pessoa também pode ir lá nos conhecer, é uma sede administrativa, né? E voluntariado, a gente sempre precisa. A única coisa que a gente pede é que a pessoa entre em contato primeiro, porque às vezes você está precisando de voluntário mais numa área X ou numa área Y, e às vezes não é exatamente aquela área que a pessoa se identifica, porque voluntariado, gente, é uma coisa séria, né? Eu sou voluntária desde 2018, para mim, isso é um trabalho, Edson. É um sacerdócio. Para mim não é eu só não bato cartão, porque... Mas a gente tem que levar o voluntariado como um trabalho. Então a pessoa, mas não um trabalho ruim, assim, no sentido uma carga, né? Uma obrigação. Peso, né? Não, é um privilégio. É um privilégio falar da Caritas. Web, eu queria, você disse dos depoimentos, né? Eu queria saber se você tem notícia de alguém que passou. A primeira pergunta é se alguém que passou por vocês e que hoje vive numa outra situação boa, que tem algum depoimento. E também perguntar para você o seguinte, às vezes, eu sei que a cidade tem algumas políticas públicas, né, para atendimento, mas uma coisa é ter política pública, outra coisa é ter gente disposta a arregaçar a manga e ir lá e ouvir as pessoas. É diferente, né? É diferente. Lá nesse institucional mesmo, tem vários depoimentos de ex-moradores e ex-moradoras, porque a gente quis falar justamente, não vamos mostrar só quem está hoje, vamos mostrar quem saiu e o impacto disso na vida da pessoa. Então, tem lá. Então, isso aí é sempre, inclusive os próprios coordenadores conhecem N casos de pessoas, a gente mostrou alguns apenas, né? Porque tem um fato também, às vezes a pessoa não quer voltar a lembrar aquele momento da vida dela e algumas pessoas que a gente convidou na época se recusaram por isso também. Mas outras mantêm, inclusive, até hoje, um vínculo, quase como se fosse assim, uma das moradoras falar, eu venho até hoje, para mim é minha família, é como se eu estivesse visitando minha família, e é isso mesmo. O vínculo humano que se cria, toda a fundamentação desses princípios, né, é o vínculo humano. A partir do momento que você tem esse vínculo, as coisas podem acontecer, que é mais ou menos o vínculo do pai com o filho, do irmão com o outro irmão e assim por diante. Agora, essa questão de arregaçar a manga e de como a política da rede municipal de assistência funciona, há muita, né? Vamos dizer, nada é perfeito, né, Edson? Nada é perfeito. Sempre tem alguns equívocos. Eu particularmente, não sou a melhor pessoa para falar porque eu não conheço com profundidade. Mas eu sei que houve uma tentativa há uns meses atrás de instituir uma como é que fala? Uma organização da distribuição de comida no centro, que foi uma coisa absolutamente autoritária, intransigente, que outras cidades, inclusive, estão fazendo, cidades do sul do país, com essa bandeira de que não, temos que organizar a coisa, mas, na verdade, é uma política higienista que não valoriza, que não ouve e é totalmente autoritária, e eu acho que não é por aí. E não é porque eu acho, não. É porque eu conheço lá o trabalho, a filosofia e como eles fazem e como dá resultado da forma como eles fazem, né? Enfim, então, eu não sou a melhor pessoa, porque eu não sou, assim, estudiosa da área. Eu sei o que dá resultado. E é por isso que eu estou na comunicação da Caritas, porque não é uma coisa de ouvir dizer, é de lá ver o resultado. Estamos conversando com a Hebe Rios, que é jornalista voluntária na Caritas Arquidiocesana de Campinas. A gente está indo aqui para a reta final do nosso Manhã Bandeirantes de hoje. Quero mais duas questões rápidas com você, Hebe. Uma é que a gente fala do carnaval. Acabou o carnaval, tem a campanha da fraternidade, Sim. que é sempre também um apelo que a igreja faz para que você preste atenção nas pessoas que são menos favorecidas ou em quem você não presta muita atenção, pessoas invisíveis,
como você estava dizendo até agora. E queria que depois você falasse também mais uma vez do endereço, no Instagram, para que as pessoas possam fazer contato, como você falou, descobrir quais são as necessidades, que se tornem voluntários, se for o caso, para a gente divulgar cada vez mais esse trabalho fantástico da Caritas. A gente, às vezes as pessoas falam, mas qual é a ação da Igreja Católica sobre a Caritas, até por conta, né, de todo esse calendário litúrgico, etc. A Caritas Arquidiocesana de Campinas, quer dizer, ela começou ali no seio da igreja, até como tradição das outras Caritas, né? Que em Roma foi instituída a Caritas Internacional, então é uma tradição realmente dentro da Igreja Católica. E eu acho absolutamente coerente, porque qual é o ensinamento de Jesus? É o amor, né? Claro. E o amor traduzido em ação, que é a caridade, que é a compaixão, né? Então a Caritas, ela segue os princípios, então, e está absolutamente antenada com a campanha da fraternidade todos os anos. Existe essa conexão, né, com os princípios da igreja. Mas ali não é uma coisa assim doutrinadora das pessoas em situação de rua. Não existe isso. Não existe aquela coisa de chegar lá um padre e fazer uma celebração. Não existe essa característica. Não foi dessa forma que a Caritas foi concebida, né? Ela tem realmente, por uma questão de princípio, né, os princípios cristãos instituídos ali. Mas ela não faz dali quase como se fosse uma extensão de um salão paroquial, digamos assim, entendeu? Ela Legal. Tem, e principalmente ela respeita a independência, né, dos moradores, não existe essa obrigatoriedade, porque algumas instituições têm essa obrigatoriedade, né? Quer dizer, você só entra se você estiver ali alinhado, né, com determinadas doutrinas, não é assim, tá? E falando da questão de endereço e de tudo mais, além daquele endereço que eu passei, eu posso passar o Pix? Pode, claro. Olha, é Caritas Campinas, em todas as redes, site, né? Você vai Caritas Campinas, caso você queira acessar Instagram, Facebook e o nosso site, tá? E para fazer uma doação de uma forma mais rápida, você entrando no site, tem lá o nosso Pix, que é o CNPJ da Caritas, tá? Não vai dar tempo de anotar, mas a pessoa sabe que está lá, eu vou falar rapidinho. Fica disponível no YouTube também. Beleza. É verdade. É 67 996 769 /1000 ao contrário, -82, tá? Então, 67 996 769 /1000 ao contrário, -82, nossa chave Pix. E a gente agradece. Se quiser doar 1 centavo, tá bom. A gente agradece. Chegamos ao final do nosso Manhã Bandeirantes, agora nessa reta final, ouvindo a Hebe Rios, que é jornalista voluntária na Caritas Arquidiocesana de Campinas. Vem aí o Nossa Área, com noticiário esportivo aí com o CH, o Bate Pesado. Hoje tem Guarani em campo, tem Ponte Preta também. O Guarani joga com o Velo Clube no Brinco de Ouro. A Ponte Preta visita o São Paulo no Morumbis. E amanhã, às 10 da manhã, estaremos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Um grande abraço, até lá. Fiquem com Deus. Tchau. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte na sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí.